Olá, olá, bom dia todo mundo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Educação, nós aqui no nosso estúdio, com o pessoal que ajuda a gente aqui, e eu, o professor Adeildo Alves, para a nossa aula de arte de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 19, e a gente está aí já há algum tempo fazendo, né, as nossas aferições aferições é legal, né? Acerca dos contextos e práticas artísticas. A gente viu pintura, falou de escultura, e hoje o que é que a gente tem aqui? Vamos falar de fotografia, né? Escultura não, escultura a gente já falou. Então, bom dia para todo mundo e vamos começar aqui com as questões de análise acerca da fotografia. Quando eu falo questões, é aquilo que a gente vai discutir, certo? Será que vai ter questão também? Bom, vai sim. Olha aqui o roteiro da aula, gente. Contextos e práticas, a fotografia é o objetivo do conhecimento. O objeto, né? O objetivo da aula, conhecer as técnicas e práticas que envolvem a expressão visual em fotografia e suas várias expressões. E lá no finalzinho a gente vai ter a resolução de questão. A gente vai pegar aqui uma ou duas questões e fazer análise sobre esse termo fotografia. Mas vamos lá. Você sabe sobre fotografia? Claro que sim, a fotografia faz parte da vida da gente hoje em dia mais do que nunca. Mas tem uma história em torno disso, tá? Atenção, jovens. A história da fotografia estuda o quê? As imagens produzidas a partir da exposição de material fotossensível. O que é isso? Sensível à luz. A palavra foto, do grego, significa luz, e sensível, você sabe o que é, né? Sensível à luz. Também estão incluídas as que foram captadas pelas lentes das modernas máquinas fotográficas digitais, a gente vai falar dela também. Igualmente se ocupa em entender os diferentes aparelhos que possibilitam reter a imagem e imprimi-la numa placa de vidro, metal, gelatina ou papel. Isso tudo é sobre o que se debruça a história da fotografia. A origem etimológica de fotografia vem do grego, como eu já falei, significa gravar com luz. Foto significa luz, e graphein significa escrever ou gravar. Então, como tudo na nossa língua tem uma origem, todas as palavras, então está aí esclarecido para vocês, vem do grego. Mas onde é que se originou tudo isso? A gente não pode dizer que a fotografia foi uma coisa inventada por uma pessoa só, certo? Houveram várias experiências desde o Renascimento, certo? Século XIV, XV, XVI, até chegar ao que a gente tem hoje na mão, que é a câmera do nosso celular. As primeiras experiências fotográficas de químicos e alquimistas datam de cerca de 350 a.C. Olha só o tempo. Cristo, contando, né, o tempo do nascimento de Cristo para cá, já se passaram 2022 anos. Então você soma a isso mais 350. Aí você vai ter o tempo de que se tem registro sobre essas experiências fotográficas. Foi em meados do século X que o árabe Al-Hakim de Bassora, percebeu a natureza das imagens que se projetavam no interior de sua tenda trespassada pela luz solar. Em 1525 já se dominava a técnica de escurecimento dos sais de prata. No ano de 1604, o químico italiano Angelo Sala já sabia que alguns compostos de prata oxidavam quando expostos à luz. Então já estava se experimentando aí os materiais fotossensíveis. Por sua vez, o farmacêutico sueco Carl Wilhelm Scheele, né? Carl Wilhelm Scheele, viria a corroborar esta descoberta em 1777, ao demonstrar o enegrecimento de sais expostos à ação da luz. No ano de 1725, foi a vez do cientista alemão Johann Heinrich Schütze projetar uma imagem durável numa superfície. Aqui já houve um desenvolvimento, porque a imagem passa a ser durável.
Não por muito tempo, mas ela já era durável aqui a partir das experiências de Johann Heinrich Schüller, o cientista alemão. Por conseguinte, o químico britânico Thomas Wedgwood, eita nome, cada nome melhor que o outro, Wedgwood realizou no início do século XIX experimentos semelhantes. Pronto, aqui a gente tem um compilado, né, das tentativas de vários cientistas de várias áreas, principalmente da física e da química, certo? Que foram cada um do seu jeito, na sua maneira, no seu lugar, no seu país e na sua época, estudando e desenvolvendo técnicas. É por isso que eu disse no início que não dá para você apontar a fotografia como invenção para uma pessoa só. Beleza? Mas até chegar à fotografia como a gente conhece, muita coisa se passou. E essas técnicas, elas foram evoluindo. E aí a gente tem aqui boa parte dessa evolução. Muitos foram os pioneiros que pesquisaram como fixar uma imagem no papel, tirar fotografia, fazer um retrato, tornou-se moda entre todas as classes sociais da segunda metade do século XIX. Isso depois que a fotografia passou a ser possível, certo? A fotografia passa a ser possível e aí ela vira moda a partir, né, da segunda metade do século XIX. Na imagem que vocês têm aí, pessoal, é a primeira fotografia propriamente dita. Por quê? Porque foi uma imagem que finalmente pôde ser fixada e depois, né, apresentada como imagem. Ela foi obra do francês Joseph Nicéphore Niepce. Aí está só Joseph Niepce, nascido em 1763, falecido em 1828. Ele estudava as propriedades do cloreto de prata sobre papel desde 1817 e obteve sua grande obra no verão de 1826. E é essa imagem que vocês estão vendo aqui, a primeira fotografia registrada. É o seguinte, o Niepce colocou o seu invento, né, de captar a imagem e registrá-la numa placa de estanho voltada para a paisagem do lado de fora da janela do quarto dele. E a imagem que ficou captada foi essa daí, né, das casas e das ruas. Não é nítida, claro, a gente está falando da primeira tentativa de sucesso de uma fotografia propriamente dita. Essa foto, ela tem aí 1826 para cá, né, um tempão já, não vou fazer conta não, mas tem um tempão já. E é isso aí que vocês estão vendo, aqui são as construções, as casas que dava para ver do lado de fora da janela do quarto dele, aqui a rua, né, e lá no fundo a linha do horizonte, né, com outras construções e tudo mais. Então ficou esse sombreado aí, mas já era alguma coisa. Daí, para continuar desenvolvendo, né, foi só o pulo do gato. E o pulo do gato veio com esse aqui, o chamado daguerreótipo. Olha o tamanho dessa máquina para fazer fotografia. Isso aqui tinha mais ou menos 30 centímetros de lado. Né, aqui na frente, por aqui mais uns 40, 45, talvez 32, 33 para cima. E era pesado. Por sua vez, outro francês, Louis-Jacques Mandé Daguerre, ou só Daguerre, você pode chamar, desenvolveu este sistema, o chamado daguerreótipo. Alguns anos depois, criou o aparelho que leva seu nome, que era capaz de gravar imagens permanentes. Aí sim, a coisa já ficou mais, né, corriqueira a partir do daguerreótipo. Mas tinha um problema. Ainda tinha um problema a ser resolvido. Aqui, na foto do Niepce, essa imagem, para ela ser gravada na placa de estanho, ela demorou 8 horas de exibição, né? 8 horas de exposição da imagem sobre a placa sensível de estanho. 8 horas, ele conseguiu essa imagem aí. No daguerreótipo, o tempo caiu, mas mesmo assim, 30 minutos ainda é muito.
você ter 30 minutos de exposição no material fotossensível é bem menor do que 8 horas, mas ainda assim é muito tempo. E outra, se fosse para fazer imagens de pessoas, essas pessoas teriam que ficar um tempão paradas para serem registradas. Então, as imagens fotográficas no início, elas não eram fotografias de pessoas, porque não dava para fazer. Se a pessoa se mexesse, a imagem ficava borrada, certo? Por causa do tempo de exposição. Enfim, o único problema daqui, né, era também o peso. Além do tempo de exposição, o peso, que dificultou a popularização do aparelho. Era pesado, não dava para levar para todo lugar, era complicadíssimo. Mas ainda assim as pesquisas continuaram e as coisas foram evoluindo. Até chegar na fotografia colorida, também foram necessários alguns saltos. Houve também um experimento chamado calótipo, em 1840, quando o químico inglês John F. Goodall criou lentes com maior abertura. No ano seguinte, o escritor e cientista inglês William Henry Fox Talbot criou o chamado calótipo, aperfeiçoando o processo de fixação de imagens. O que é que o calótipo fazia? Ele criava a imagem no que a gente chama de negativo. Aí essa imagem em negativo, ela poderia ser revelada, certo? Para uma imagem que a gente chama de positivo. Aqui negativo, aqui positivo, no filme fotográfico, certo? Então, todo o processo de tomada de imagem, de fotografia, que a gente chama de analógico, partiu, né, a ser trabalhado desse ponto aí, do calótipo. Até a invenção da fotografia digital, se fazia esse processo, né, de revelação de uma imagem chamada de negativo, ou de um filme negativo, certo? Mesmo as preto e branco e as coloridas, ok? Então, isso devido ao aperfeiçoamento desse processo aí chamado de calótipo, por esse inglês, né, Fox Talbot. A fotografia colorida vai aparecendo devagar. Porque assim, desde que se foi feita a primeira imagem e a possibilidade de apenas ter fotografias em preto e branco, teve a necessidade também e uma busca paralela para fazer com que essa imagem fosse colorida, igual à realidade. Porque o que eles queriam fazer era o que os artistas já faziam. Ver, capturar através do registro na tela, não é, uma imagem, e fazer a leitura de como a gente via. Só que, em termos de pintura, a gente sabe que influencia aí muita coisa. A visão que a pessoa tem do objeto que ela está vendo, cada artista vai fazer uma coisa de um jeito. Por mais que eles sejam realistas, vão encher de subjetividades e ideologias pessoais, certo? E leituras próprias daquela imagem. E idealizações também vão ser criadas. A fotografia estava aparecendo para quebrar esse processo e fazer uma leitura ipsiliteri, ou seja, uma leitura absolutamente real daquilo que a gente vê. E como a gente fala em sais de prata, certo? E essa coisa do enegrecimento desses sais de prata só estava sendo possível fazer em tons, certo? De cinza, preto e branco. Mas a fotografia colorida avançava. A primeira fotografia colorida seria criada alguns anos depois, em 1861, pelo físico escocês James Clerk Maxwell. Contribuíram nessa empreitada, olha o tanto de gente, Gabriel Lippmann, os irmãos Auguste e Louis Lumière, e mais tarde os irmãos conseguiram colocar as imagens em movimento, fato que daria origem ao cinema. Então vejam bem, eu já dei uma aula sobre cinema aqui, se eu não me engano, mas se não, eu falei sobre animação e cinema e falei do Auguste e do Louis Lumière. Eles são inventores do que a gente chama de cinema. Mas eles já trabalhavam com o processo fotográfico e eles conseguiram contribuir para o aparecimento da fotografia colorida. Não colorida como a gente sabe que é hoje,
mas um colorido próximo do real. Por fim, o francês Ducos d'Oron desenvolveu uma forma de imprimir 3 negativos com filtros coloridos em vermelho e azul. Por que vermelho e azul? Porque são 2 das cores primárias, aquelas que formam todas as outras cores. E em termos de cor-luz, né, a gente vai falar aí de magenta e ciano. Mas, enfim, o interessante é você saber que esses são as tonalidades, né, vamos dizer assim, daquilo que foi responsável pela criação da fotografia colorida. E aqui alguns exemplos. Essa é uma das primeiras fotografias coloridas que apareceram no mundo. Em 1871, o método de emulsão seca de brometo de prata em colódio, então vocês estão vendo aí sempre, né, que a fotografia é um processo químico, físico-químico, trabalho da captação da imagem, através da física, né, com os conjuntos de lentes e de tudo mais aquilo lá, e de revelação dessa imagem através da química. Então, ele foi aperfeiçoado, esse método foi aperfeiçoado pelo médico inglês Richard Leach Maddox, que substituiu o colódio por placas secas de gelatina. Aí ele foi fazendo essa chamada de emulsão seca. E vejam bem, mais uma vez eu coloco aqui para vocês, é uma imagem de paisagem. Porque o interessante era você ter imagens fixas, que não se mexessem muito. É lógico que foi uma hora aí que não estava ventando, porque se estivesse ventando muito também, as folhas das árvores balançando iam interferir no resultado final. Então, iluminação boa, sempre precisou de iluminação boa, certo? Então, muito provavelmente essa fotografia foi feita no verão, ou no final da primavera para o verão, e de paisagem. Por que não podia ser um retrato das pessoas? Aquela coisa do tempo de exposição, ainda era muito grande. Se colocar alguém parado por mais de 20 minutos para fazer uma fotografia, não dá certo, não adianta tentar. Então, com a evolução desses processos e com a diminuição do tempo de exposição, é que a fotografia de pessoas começou a ser possível, né? De pessoas e de outras coisas que se movimentam, animais, carros, etc. Para popularizar a fotografia, ou seja, para ela se tornar algo como a gente conhece hoje, se bem que hoje eu vou falar disso lá, quando a gente estiver falando de fotografia digital, vou falar mais disso. Mas hoje, a fotografia nunca foi tão popular. Não popular no sentido de ser famosa, mas popular no sentido de ser uma atitude dinâmica do dia a dia de quase todas as pessoas do mundo. Eu me lembro que, quando criança, para a gente fazer uma fotografia, a gente tinha que chamar o fotógrafo do bairro, acho que em cada rua tinha um fotógrafo, morava uma pessoa que vivia disso, tirar fotografia. Ele tinha todos os materiais, as câmeras, etc., os cursos, e aí, em datas comemorativas, Natal, Ano Novo, aniversário, Dia das Mães, né, sempre se juntava um dinheirinho para chamar um fotógrafo para fazer o registro daquela data comemorativa, porque era caro você ter uma câmera, era caro você fazer a revelação. Então, mesmo na década de 70, 80, que foi o tempo que eu vivi minha infância e adolescência, não era tão popular assim você ter uma máquina fotográfica. Mas eu estou falando de Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos já era super popular você fazer fotografias. Mas vamos lá. Durante o século XIX, a fotografia começa a fazer parte do dia a dia, mas apenas os fotógrafos profissionais que trabalhavam em estúdios conseguiam comprar um aparelho. Complicado por causa da questão do preço. A fotografia passou a registrar momentos específicos, tais quais casamentos, aniversários e solenidades públicas. Bom, para que tudo isso ficasse perfeito, os fotografados deveriam permanecer imóveis. Aqui era um problema, né? Os fotografados deveriam permanecer imóveis, a fim de que a imagem fosse captada e impressa no papel.
Então, a gente não vê muito fotografias de criança nessa época, porque criança, né, mais ativa, ela demora, aliás, ela não demora muito tempo quieta, isso é natural de toda criança, principalmente criança muito pequena. Um marco histórico foi o ano de 1901, quando a empresa americana Kodak lançou a Brownie Kodak, uma câmera comercial e popular. Em 1935, a Kodak introduziria o Kodachrome, o primeiro na linha de filmes coloridos. Nessa linha, a também americana Polaroid cria a fotografia colorida instantânea em 1963. E esse método, chamado Polaroid, ainda existe. E você pode comprar máquinas Polaroids. Ela vem com a fotografia, aliás, ela vem com o filme fotográfico já pronto num pacotinho. Você coloca a lâmina, né, de impressão da imagem dentro da Polaroid, faz a foto, essa lâmina capta, né, prende a imagem, aí ela sai do outro lado da máquina, você espera coisa de 30 segundos a 1 minuto e a imagem aparece ali na sua frente, né, já impressa. Não é uma câmera que no início, né, não era digital. Hoje as Polaroids elas fazem a captação digital e também lançam a fotografia já revelada na hora. É caro? É caro. Ainda é caro. A Polaroid nunca, o preço dela nunca foi exatamente acessível para camadas mais baixas, certo? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa já é mais acessível. Outra invenção da Kodak seria a criação da câmera digital DCS-100 em 1990, uma máquina digital de fácil manipulação e barata, mas mesmo assim ainda eram máquinas grandes. O legal da Kodak é que eles diminuíram. Em 1935, lá por volta de 35, eles diminuíram o tempo de exposição da fotografia, que passou de ser, ainda era entre 30, lá no daguerreótipo, 30 minutos, certo? Aí em 1901, isso caiu para uns 15 minutos, 10 minutos, e a Kodak resolveu a coisa em 1 minuto só. Às vezes menos de exposição para que se fizesse a imagem. Outra coisa que se desenvolveu foram os chamados flashes, porque assim, fazer fotografia precisa de luz. Aí não dava para fazer foto em ambientes fechados, de jeito nenhum. Todas as tentativas que vieram antes era assim, com o céu aberto, certo? Do lado de fora mesmo. Não tinha como você fazer uma foto com ambiente fechado. Até que se desenvolveu uma técnica de queima de pólvora. Você colocava uma quantidade de pólvora num suporte, e aí tinha um dispositivo que lançava uma faísca nessa pólvora, ela queimava instantaneamente, criando um flash de luz forte, subia fumaça para cima, claro, e aí dava para iluminar o ambiente no tempo necessário da captação da imagem, que passou a ser instantâneo. Então os flashes nasceram a partir daí, de queima de pólvora. Depois é que foi se desenvolvendo, depois da invenção da luz elétrica, né, os flashes foram se desenvolvendo também dentro da atividade fotográfica. Essa daqui é uma Kodak Brownie de 1935. Já era pequenininha. E aqui o botão de start, né, para abrir o obturador, né, da máquina e fazer a foto. Aqui se inicia uma era de gravações digitais, né? Depois da chamada câmera digital DCS-100 da Kodak, né, em 1990, aí se inicia o processo de câmeras digitais, de imagens digitais. Só que assim, as câmeras ainda eram grandes. Eu lembro que a primeira câmera digital que eu vi, ela tinha mais ou menos uns 10 centímetros de profundidade, né, de espessura, quase 15 de altura e quase 20 de largura. E a gente introduzia disquetes de gravação. O disquete era colocado... Se você não sabe o que é disquete, quando você está trabalhando em alguma
algum aplicativo de edição de texto, alguma coisa assim, você quer salvar o seu arquivo, você vai clicar em cima de um ícone para salvar, e esse ícone geralmente tem um desenhozinho de um quadradinho, é um disquete aquilo ali, que a gente chamava antigamente, que a gente usava antigamente para gravar, né, os nossos arquivos e passar esses arquivos para outros computadores. Então, se colocava um disquete dentro da câmera e fazia-se até 5 fotos. Para fazer mais, você tinha que trocar o disquete. E aí você ia armazenando de 5 em 5, né, em vários disquetes. Depois esses disquetes poderiam ser introduzidos em computadores para retirar, fazer a leitura ou a cópia da imagem que estava lá. Certo? Então aqui se inicia uma era de gravações digitais de imagens a partir de uma câmera digital ou de telefones celulares, sem o suporte do papel. As imagens podem ser armazenadas em computadores ou na web para serem infinitamente editadas, impressas e difundidas. Então, o que a gente fazia antigamente era assim. Tinha que arrumar uma máquina fotográfica primeiro. Ou emprestada, ou se você tivesse condições, você comprava. Daí você comprava um filme fotográfico. Dependendo da quantidade de exposições que esse filme tinha, ele podia ter 12, 24 e 36 exposições. Aí cada um, claro, mais caro. Você comprava um de 36, você tirava 36 fotos. Mas isso não garantia que as 36 iriam prestar. Muitas coisas poderiam interferir na qualidade da sua foto, pouca iluminação, exposição do filme fotográfico à luz solar. Se você fosse botar o filme dentro da máquina, tinha que ser num lugar escuro, porque na hora que você abrisse o filme, ele poderia queimar a exposição do sol, era um material fotossensível. E aí, assim, essas coisas, essas apreensões de imagem através de fotografia nessa época tinha que ser feito por gente que conhecia. Na popularização, a gente foi aprendendo. Depois de fazer as fotos, você tinha que mandar o filme para uma loja especializada em revelação. Daí você... na hora que você tirava a foto, você não via como é que a foto ficava, porque não tinha como fazer isso. Estou falando da analógica. Depois de mais ou menos 7 dias, você voltava na loja para pegar suas fotos. E aí, finalmente, você ia ver o material impresso em papel brilhante ou papel fosco, colorido ou preto e branco. Você ia depender do filme, certo? E você pagava uma nota para isso. Muito, muito caro. Então não era tão popular a questão da fotografia, certo? Na fotografia digital, você faz a foto e já vê na hora como é que fica. Você apaga, descarta, você melhora, né, a foto em editores fotográficos. Você guarda essa fotografia para ser impressa quando você quiser. E hoje em dia está muito menos comum a gente imprimir fotografia. Com o advento da máquina digital, a gente passou a armazenar essas fotografias. Mais armazenar do que imprimir. Aliás, a gente faz impressão de uma foto aqui e ali, dependendo da importância dessa foto. Eu acredito que desde que eu comecei com fotografia digital, isso no início dos anos 2000, eu devo ter umas 300 mil fotos guardadas em arquivos. Muitas perdidas, porque o dispositivo da gente pode quebrar, e não tem como salvar, é complicado. Vídeos também passam a ser feitos por essas máquinas. Então muda o nosso jeito de lidar com a fotografia. A gente também pode fazer uma foto e imediatamente editar e postar essa foto em rede social. E dependendo do alcance da sua rede social, ela pode estar disponível para o mundo todo. Ali, imediatamente. Então, imprimir em papel passa a ser uma coisa absurdamente, né, quase que abandonada mesmo. A gente nem pensa mais em fotografia impressa. Como é que isso se deu no Brasil, essa fotografia? Porque eu estou falando de tudo que aconteceu aí no mundo, mas no Brasil aconteceu como? Aqui, essa é considerada, né, a imagem do atual Paço Imperial, feita por Louis Comte, em 1840, é uma das primeiras fotografias realizadas no Brasil. Aqui um espaço do Paço Imperial.
né? Tem uma aglomeração de pessoas aqui, construções antigas, tudo em preto e branco, no Rio de Janeiro. Isso aí, uma das primeiras fotografias retiradas no Brasil. O Brasil tem uma história legal com a fotografia, com o rádio e com as tecnologias, porque o nosso país sempre teve gente interessado, curioso e inventivo que acompanhava muito o que estava acontecendo em termos de desenvolvimento tecnológico lá fora. Ao mesmo tempo que o Louis Daguerre realiza seus experimentos, outro francês, radicado em Campinas, São Paulo, vai buscar fixar as imagens numa superfície. Quem é esse cara? Trata-se de Antoine Hercule Romuald Florence. Ele vai ser conhecido mais por Antoine Florence. Traduzindo, o nome não se traduz, mas para ficar mais fácil, você pode chamar ele de Antônio Hércules Romualdo Florence. Tá? Um viajante que participou da expedição científica de Langsdorff e que decidiu fazer do Brasil seu novo lar. Graças às pesquisas do historiador Boris Kosoy, sabemos que Florence utilizou, inclusive, a palavra fotografia em 1832, bem antes que muitos dos seus colegas europeus. Então, aí meio que se confunde a história da atribuição desse nome para essa atividade, né, fotografia, tanto na Europa quanto no Brasil, quase que ao mesmo tempo, e aqui até uns consideram que foi antes. Dessa maneira, vemos que a fotografia não foi uma invenção isolada, como eu falei lá no início, viu? Mas fruto de vários pesquisadores que perseguiam o mesmo objetivo ao mesmo tempo. Então, não dá para... Quando você fala de Nicéphore Niepce, você vai marcar o aparecimento da primeira fotografia propriamente dita, mas você não pode dizer que Nicéphore Niepce foi o inventor da fotografia, certo? Porque a fotografia foi uma questão buscada por várias pessoas, em várias áreas, por todos os séculos que se contaram a partir de 350 a.C., tá certo? Então, eu acho que isso aí ficou claro para vocês. Teve também o incentivo do Dom Pedro II à fotografia. O Dom Pedro II, o imperador do Brasil, ele tinha uma queda por tecnologia. Gostava muito, era muito curioso. E quando apareceu... Aliás, abrindo aqui um parêntese, o Dom Pedro II foi para uma exposição na França de tecnologia, onde estava sendo mostrado lá pela primeira vez, certo, a invenção chamada rádio. Então, a disseminação, né, a difusão de voz e de música através do ar, chamada rádio. E ele ficou interessado, procurou se inteirar do que estava acontecendo e foi convidado para testar o aparelho. A voz do Dom Pedro II foi uma das primeiras vozes difundidas através do rádio na história. E ele trouxe o rádio para cá, para o Brasil, certo? Como experimento, e difundiu a ideia. Bom, oficialmente, porém, a fotografia chegou ao Brasil em 1840. Oficialmente. Vai chegar por aqui em 1840. Apenas um ano após a invenção do daguerreótipo na França, então a coisa era rápida. O abade francês, abade é um título religioso da Igreja Católica. O abade francês Louis Comte fez demonstrações ao então jovem imperador Dom Pedro II, que fica maravilhado com o invento. O soberano passou a colecionar daguerreótipos. Ele podia, né? Posava constantemente para retratos e, inclusive, teve diversos fotógrafos oficiais que deixaram inúmeros registros da família imperial e do Brasil. A partir da urbanização e do crescimento das grandes cidades, a fotografia ganha seu espaço na sociedade brasileira e podemos citar o fotógrafo Marc Ferrez, que realizou inúmeros registros e ainda hoje é uma referência de profissional, né, do século XIX. No entanto, essa fotografia no Brasil só serviu mais para deixar registrado momentos dramáticos também, como a Guerra do Paraguai, a Guerra de Canudos. Ambos os conflitos passaram pelas lentes do fotógrafo Flávio de Barros. Então a gente vai ter como referência na fotografia brasileira Marc Ferrez, ou Marc Ferrez, e Flávio de Barros, certo? Tudo isso sobre a égide protetiva, né, e disseminativa de Dom Pedro II, da invenção aqui no Brasil.
Sobre fotografia, ainda temos, na década de 60, abrindo aqui outro parênteses, para começar a falar dessas curiosidades, a fotografia, quando ela apareceu, viu, gente? Ela meio que colocou em xeque o trabalho artístico, porque, vejam bem, num jornal, por exemplo, o jornal ele existe desde muito tempo antes da fotografia. E em algumas reportagens se contratavam artistas para fazer o desenho, certo, daquilo que estava sendo reportado. Exemplo, um acidente que aconteceu, que acontecia, né, algum tipo de acidente que acontecia, eles mandavam, ou cenas de crime, né, eles mandavam artistas para dar uma olhada na cena e fazer um desenho realístico para ser impresso no jornal junto com a reportagem. Eram chamados artistas repórteres. Com o advento da fotografia, aí não foi necessário mais usar o artista para isso. Aliás, o artista passou a ser uma coisa mais cara, menos acessível do que a fotografia, conforme a fotografia foi se desenvolvendo. E houve aí uma certa insatisfação da classe artística quanto a isso. Houve, inclusive, um protesto de artistas de jornal contra a fotografia, dizendo que a fotografia veio para tirar o emprego deles. Mas não teve jeito, a fotografia invadiu realmente a vida de todo mundo. E imagine, fazer uma fotografia de alguém, era muito mais rápido do que um artista ficar fazendo a sua pintura, né, o seu retrato, que duraria aí de dias, semanas ou até meses para ficar pronto, dependendo da complexidade do retrato, certo? E a fotografia fazia isso rapidinho. Então, essa substituição acabou levando artistas à insatisfação por conta disso. Mas, mesmo assim, a fotografia sempre é a leitura seca da realidade. Você aponta a máquina para uma paisagem, você faz a foto, pronto, é a leitura seca e simples daquilo ali. O artista que tem a sensibilidade visual mais apurada, ele começa a usar a fotografia com os mesmos fins compositórios, de estudo de iluminação, de estudo de cor, e vão aparecendo aí as chamadas fotografias artísticas, que vão criar uma linha profissional para essa área, certo? E aí a gente percebe que o artista, na verdade, ele não foi prejudicado pela invenção fotografia, ele acaba sendo ajudado, porque assim, eu acredito que você deva ter, ou conhecer alguém, ou já deva ter ouvido falar assim, que alguém diz, eu não consigo tirar fotografia boa, a minha máquina é uma máquina tal, super cara, cheia de recursos, mas minhas fotos não saem boas. Gente, quem faz a foto, na verdade, não é a máquina, ela registra. Quem faz a foto é quem está segurando a máquina, quem aperta o botão, certo? É quem observa, é quem enquadra, é quem regula a iluminação, é quem percebe o ângulo interessante, é quem desenha a imagem antes dela ser registrada. Então, essa pessoa, esse artista visual, é chamado hoje de fotógrafo. Aí a profissão de fotógrafo segue também como uma profissão artística, certo? E a fotografia também vai variando, fotografia de reportagem, fotografia aérea, fotografia artística, fotografia e vai aparecendo um monte de denominações para essa atividade fotográfica, ok? Vamos lá, então. Considerado o maior colecionador de fotografias do século XIX, o Dom Pedro II não teve tempo de levar sua preciosa coleção para o exílio, né? Em 1889, quando se instaurou a República no Brasil, Dom Pedro II foi convidado a se retirar do país e voltar para Portugal. Só que não deu tempo dele levar essa coleção que ele tinha de fotografias. Meses mais tarde, ele doou seu acervo de mais de 25 mil imagens à Biblioteca Nacional, com uma condição, que o conjunto levasse o nome da Imperatriz Teresa Cristina, a esposa dele. Isso, a mesma Teresa Cristina, que foi homenageada
né, na fundação da nova capital do Piauí, Teresina, certo? Aí tem uma curiosidade sobre essa história do nome de Teresina, que quando eu tiver oportunidade e tiver a ver com alguma aula, aí eu falo para vocês. Sabe aquela história de Tere de Teresa e Ina de Cristina? Pois é, a gente vai descobrir que não tem nada a ver. O Dia da Fotografia é celebrado em 19 de agosto, quando o francês Louis Daguerre apresenta seu invento na Academia de Ciências da França em 1839. No mesmo ano, o Estado francês declara o daguerreótipo como um bem de domínio público. Veja bem, mais uma vez a gente cai naquela coisa de não existe uma pessoa só que inventou a fotografia ou o processo fotográfico, mas existem referências criadas a partir da importância de alguns pontos de desenvolvimento. No caso da primeira vez que conseguiu se registrar uma imagem, aí a gente coloca ali o marco, né, no Nicéphore Niepce, no Niepce. Depois, com a evolução e a diminuição do tempo de exposição, né, e a forma com que a máquina passou a ser portátil, mesmo que pesada, né, o daguerreótipo, aí se institui o Dia da Fotografia no dia 19 de agosto, por conta do dia em que o Daguerre, né, apresenta o seu invento lá na Academia de Ciências da França, em 1839. E aí a gente tem essas referências, mas não que eles tenham tido maior importância ou menor importância diante de todas as outras descobertas feitas. Certo? A primeira fotografia já mostrei para vocês, vamos falar mais dela aqui. Foi dia 9 de maio de 1816, usando uma caixa de madeira, o francês Joseph Nicéphore Niepce conseguiu pela primeira vez na história gravar uma imagem numa folha de papel sensibilizado quimicamente. Já no século XV, o Leonardo da Vinci descrevera o método e os efeitos da chamada câmara escura. Então, mesmo com todos esses nomes envolvidos, a gente tem até inclusive o nome do Leonardo da Vinci. A câmara escura, gente, ela pode ser até ser refeita numa situação, né, de pesquisa sobre a projeção de luz, certo? Em vários sites se ensina como fazer a chamada câmara escura. E nessa história da câmara escura, o artista ficava dentro dela, ela era imensa. Tá? Aí tem uma brincadeirinha que o pessoal faz sobre a primeira câmera fotográfica. Aqui vou já falar de fotografia 3D. Que me perguntam bastante, professor, qual foi a câmera que tirou a foto da primeira câmera fotográfica? Porque existe essa foto na internet. Aí eu respondo, claro, foi a segunda câmera fotográfica. Só pensar um pouquinho, né? Fotografia 3D. Essa junção de imagens meio que borradas em tons de azul e vermelho, num posicionamento assim, e com um óculos especial também, com uma lente azul e outra vermelha, vai criar uma ilusão de ótica que vai parecer que essa imagem tenha profundidade, altura, largura e profundidade. A chamada fotografia 3D, muito popular nos anos de 1960, 70, e o cinema também usou esse recurso. Os chamados filmes 3D, eles tinham algumas cenas filmadas dessa forma, e aí com um óculosinho, óculos até de papel, com uma lente de celofane, uma azul e outra vermelha, criava a ilusão de ótica, né, da profundidade. Não é como os filmes 3D de hoje, que são digitais, que são completamente diferentes, a tecnologia é outra, mas dava uma leve impressão de profundidade. Okay? Essa técnica ela é repetida, inclusive, por grafiteiros, aqueles que dominam bastante a questão da técnica do grafite, e usando os tais óculos 3D com lente vermelha e azul, dá para você ter a mesma experiência, né, em fotografia 3D. Antes da gente entrar na nossa questão, que eu trouxe aqui para vocês, vamos falar dessa maquininha. Essa é a máquina Love, que foi uma máquina que trouxe uma verdadeira revolução para a popularização da fotografia. Se falou muito em popularização da fotografia aqui, mas essa máquina aqui, para quem viveu, quem foi adolescente nos anos 80, vai lembrar.
que é isso aí? É uma maquininha portátil, certo? E reciclável. O que acontece? Você comprava essa máquina, como é que você sabia que ela existia? Em folhetos de propaganda que apareciam nas revistas assim. Tá? O nome dela era Love, né? Chegou o Love, a primeira máquina fotográfica descartável. Você comprava e ela já vinha dentro dela com um filme de 12 poses, 12 exposições. Era a máquina do sistema Sonora. E aí você preenchia, olha só, você estava folheando a revista, aí você preenchia esse cupom com seu nome, endereço, CPF, o bairro, cidade, estado, data. Aí você assinava. E aí mandava esse cupom via correio. O sistema Sonora recebia e aí mandava para você, pelo correio também, certo? Uma maquininha dessa. Love. Aí você vê aqui pelo tamanho, pelo desenho aqui da mão da pessoa, como ela era pequenininha. Para ser uma máquina fotográfica analógica, ela era super tecnológica para a época, certo? Só tinha um probleminha. Você não podia tirar foto em lugar fechado, a não ser que você tivesse um cubo de flash, que é esse daí que era acoplado em cima da máquina, e dava para você iluminar 4 fotos. O cubo só tinha 4 lados que tiravam, que lançavam a luz. Então tirava um, depois o outro e pronto, não usava mais. Beleza, fez as fotos, você mandava, você chegava numa loja da franquia Sonora, entregava a máquina. 7 dias depois, uma semana depois, você ia lá buscar as fotografias e com a revelação das fotografias você recebia outra máquina. Você pagava a revelação, você pagava pela primeira máquina. 895 cruzeiros na época. Era carinho. Mas você podia pagar em 10 vezes, né? Ou de 13 vezes. Bem, enfim. Aí você recebia outra máquina. E daí o ciclo se repetia. Era uma máquina descartável. O que se faziam com as máquinas que eram descartadas? Até hoje eu nunca descobri o que faziam. Mas a gente recebia uma nova. O legal também dessa máquina é que o resultado da revelação era uma foto grande e 2 pequenininhas que vinham do lado. 2 cópias. Então você tirava uma foto e acabava recebendo 2 cópias pequenas juntos. Então isso se popularizou muito nas décadas de 80, por toda a década de 80 e parte da década de 90, até que ela sumiu por causa do advento das fotografias digitais, né, e dos celulares. Aí ficou mais complicado a gente ter essa máquina aí. Mas olha, se você tinha a possibilidade de fazer uma máquina digital, quem é que ia querer essa máquina descartável? Certo? Pois é isso. Isso aqui foi muito, muito, muito difundido na década de 80. Máquina Love. Coisa assim de top de linha da tecnologia. Beleza? Então vamos para as questões. Eu trouxe quantas? Só uma? 2? 3? Então vamos lá. Primeira questão, analisando aqui as nossas questões. Sobre a fotografia, assinale a alternativa falsa. Vamos lá? Qual delas é falsa? Letra A. A luz é um dos elementos fundamentais para a construção de uma fotografia. Letra B. A fotografia pode ser considerada um bem precioso de toda uma comunidade. Letra C. A arte de fotografar é uma criação coletiva, mas que só envolve o individual. E letra D. Ela é uma produção na qual o artista busca expressar suas ideias e sentimentos. O que é falso aqui sobre fotografia? A luz é um dos elementos fundamentais para a construção da fotografia. Bom, gente, a gente viu lá que fotografia é formado pelo prefixo foto, que significa luz. Grafar com a luz. Então é claro que a luz é importante nesse processo, certo? Ela pode ser considerada um bem precioso de toda uma comunidade? Claro que sim. Com certeza, o advento da fotografia transformou as sociedades, as comunidades, registrando, né, suas situações mais variadas, ok?
Aqui a gente tem um contraponto, então a letra B também é correta. Aqui na letra C a gente tem um contraponto. A arte de fotografar é uma criação coletiva, mas que só envolve o individual. Ou é coletivo ou é individual. A gente sabe que é uma criação coletiva, mas ela só envolve o individual? Claro que não. Então isso aqui não é correto afirmar. Será que é só ela que está falsa? Só é para ser uma. Vamos ver a letra D. É uma produção no qual o artista busca expressar suas ideias e sentimentos. Como eu falei, o fotógrafo passa a reler a realidade e a criar fotografias que possam transmitir o que ele pensa e o que ele sente. Então, é sim uma forma de buscar expressar ideias e sentimentos também, assim como se fazia com a pintura. Então, a falsa aqui, né, a fake news aqui, é a letra C. Segunda questão. Veja a imagem, né, resolva a questão. Tem uma moça de costas abrindo a janela, olhando para uma paisagem a partir da janela de onde ele está, que muito provavelmente é do quarto. Um elemento importante nessa fotografia é a luz, o vento, o movimento e a cor. Quando ele diz nessa, é nessa aqui que você está vendo. Um elemento importante nessa fotografia. O vento vai ser importante, gente, na hora de fazer uma fotografia. Bom, se você estiver fazendo uma composição em que nada esteja em movimento, certo? Aí é necessário que você controle o vento. Mas quando não há essa interseção, essa interferência, certo? O vento pode ventar o tanto que for, que não vai ter problema nenhum na composição de uma fotografia. E aqui nessa fotografia a gente nem vê vento, certo? Eu reservei a luz, letra A, porque isso é meio óbvio. Há movimento nessa fotografia? Não, ela é uma fotografia estática. Então o movimento não é importante, um elemento importante nessa fotografia. A cor é uma fotografia colorida? É. Mas é uma fotografia colorida que faz com que essas cores sejam punjantes, elas saltam aos nossos olhos, ela vai dar significado principal para a fotografia que a gente está vendo? A exaltação dessas cores nessa imagem? Não, elas são, inclusive a composição é de um colorido que a gente chama de pastel, certo? São de graus de cor que não se intensificam muito. Então vai ser o quê? Vai ser a luz. Não porque é uma fotografia e fotografia faz registro com a luz, mas é porque aqui criou-se um ambiente, certo? De iluminação, de tons de sombra e de luz que vão dar a composição correta para essa fotografia, ok? E o fotógrafo conseguiu fazer uma foto que, apesar da fonte de luz apesar da fonte da luz estar de frente para a câmera, ele conseguiu fazer com que as nuances de iluminação não escurecessem muito a personagem principal na fotografia, que é a mulher abrindo a porta. Então, essa coisa do trabalho da luz, de entender como a luz é colocada em fotografia, de perceber como você pode fazer a quebra dessa luz, isso tudo é importante para quem procura fazer boas fotos. Certo? Então, qual é o elemento importante? Letra A luz. Terceira questão, observe a fotografia que mostra o atentado terrorista às Torres Gêmeas dos Estados Unidos em 2001 e resolva a questão. Aquele fatídico dia 11 de setembro, né, que chocou o mundo todo, 2001, com o ataque às duas torres do World Trade Center por aviões sequestrados, né, nos Estados Unidos. Um dos objetivos da fotografia é o registro do que o olhar pode ver. E para tal exercício, a fotografia usa a linguagem verbal, escrita, sonora ou visual. Isso aqui está entregue de bandeja, tá? Verbal não é, porque a fotografia não tem som e nem fala, tá? Escrita, a gente pode dizer que há uma leitura, mas de imagem. Não há uma leitura de escrita aqui, tá? Sonora vai bater de frente com a questão verbal, porque se tem verbo, tem som. Aí também não tem o som. A imagem filmada é que é outra história, certo? Mas a fotografia em si não vai ter.
Então, gente, a gente sabe que fotografia é uma arte visual, tá certo? Então, aí o correto é a letra D. Fotografia usa linguagem visual. E essa linguagem visual, ela pode ser manipulada. Como assim? Professor, você está dizendo que pode ser editada, que pode falsificar? Não, quando eu digo manipulada, também acontece. Mas quando eu digo manipulada, eu estou falando aqui dessa, como eu fiz a análise dessa outra imagem, de que o artista pensa, olha lá na questão anterior também, né? Construção de uma fotografia, bem que ela é uma produção no qual o artista busca expressar suas ideias e sentimentos. Quando o artista está procurando isso, expressar suas ideias e seus sentimentos, ele vai, de alguma forma, manipular composição, iluminação, para criar, né, e os temas, né, na fotografia, para criar um ambiente que possa retratar, que possa trazer isso que ele está pensando. Então, ela pode ser, sim, manipulada nesse sentido, né, de ter uma linguagem direta para a compreensão da imagem que está se querendo construir aqui a partir disso. Tá ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre fotografia. E o conselho que eu dou para vocês é: experimentem, peguem os celulares de vocês, abram o aplicativo da máquina fotográfica, abram as configurações, procurem saber e mexer em todas aquelas configurações de iluminação, certo? De saturação. Vejam vídeos sobre como usar suas máquinas fotográficas e o do seu celular também, porque é um exercício bastante prazeroso fazer foto. E caiam em campo, vão para pracinhas, vão para parques, na casa de vocês mesmos, na família de vocês, e façam fotos, ok? Obrigado, tenham um bom dia, uma boa semana e até a próxima. Tchau!